Filhas de Deus, capítulo 10. A obra da temperança. A definição de temperança, feita pela Sra. White, é extraordinária. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Nesta sessão, contudo, tratamos da reforma da temperança com referência basicamente ao uso do álcool. Ellen White era uma oradora muito procurada para falar sobre temperança. Tinha grande preocupação pelo assunto e esse era muitas vezes o seu tema quando falava em grandes reuniões públicas. Os princípios aqui expostos podem bem ser aplicados ao abuso de qualquer substância. Usar a influência em favor da temperança. Os defensores da temperança deixam de cumprir seu inteiro dever, a menos que exerçam sua influência por preceito e exemplo, pela voz, pela pena e pelo voto, em favor da proibição e da abstinência total. Parte da terceira mensagem angélica. Cumpre-nos, em nossa obra, dar mais atenção à reforma da temperança. Toda a atividade relacionada com reforma envolve arrependimento, fé e obediência. Isso significa o reerguimento da pessoa a uma vida nova e mais nobre. Assim, toda verdadeira reforma tem seu lugar na obra da terceira mensagem angélica. A reforma da temperança requer nossa especial atenção e apoio. Devemos, em nossas reuniões campais, chamar a atenção para essa obra, tornando-a um assunto vital. Precisamos apresentar ao povo os princípios da verdadeira temperança e pedir assinaturas para o compromisso de temperança. Importa dar cuidadosa atenção aos que se acham escravizados pelos maus hábitos. Cumpre-nos levá-los à cruz de Cristo. Há noutras igrejas cristãos que estão na defesa dos princípios da temperança. Devemos nos aproximar desses obreiros, abrindo caminho para que estejam conosco lado a lado. Devemos convidar grandes homens bons, para apoiarem nossos esforços em salvar o que se havia perdido. Unicamente a eternidade revelará o que tem sido realizado por esse tipo de ministério. Muitas pessoas oprimidas pela dúvida e cansadas do mundanismo e da agitação têm sido levadas ao grande médico que almeja salvar perfeitamente todos quantos se achegam a ele. Cristo é o Salvador ressuscitado e há cura debaixo de suas asas. Não perder uma oportunidade. Sinto não ter havido nos últimos anos mais vivo interesse entre nosso povo para ampliar este ramo da obra do Senhor. Não nos podemos permitir perder uma ocasião de unir-nos com a obra da temperança em qualquer parte. Se bem que a causa da temperança nos países estrangeiros não avance sempre tão rapidamente como poderíamos desejar, todavia, em alguns lugares, os esforços dos que se empenharam nela foram seguidos de decidido êxito. Na Europa, achamos o povo acessível nessa questão. Uma ocasião em que aceitei um convite para falar a um grande auditório acerca da temperança, o povo honrou-me colocando no púlpito a bandeira americana. Minhas palavras foram recebidas com a mais profunda atenção e, ao fim de minha palestra, foi-me concedido caloroso voto de agradecimentos. Nunca em toda a minha obra nesse sentido recebi uma palavra de desrespeito. A juventude pode ser uma grande força. Nenhum grupo de pessoas há mais capaz de realização na causa da temperança do que os jovens tementes a Deus. Se os jovens que vivem em nossas cidades se unissem em um firme e decidido exército e enfrentassem firmemente toda forma de egoísmo e condescendência,
que destrói a saúde. Que força não poderiam eles ser para o bem? Quantos não poderiam eles salvar de se corromperem ao visitarem os salões e jardins que se acham equipados com música e toda sorte de atração para seduzir a juventude? A intemperança, a licenciosidade e a profanação são imãs. Que todos os jovens, tementes a Deus, se cinjam da armadura e avancem para a frente de batalha. Coloquemos nosso nome em cada compromisso de temperança. Será uma forma de utilizar nossa influência e induzir outros a assiná-lo. Não permitamos que qualquer fraca desculpa nos detenha em dar esse passo. Trabalhemos em benefício de nossa salvação e pelo bem dos outros. Apoiar a temperança. A questão da temperança deve receber decidido apoio do povo de Deus. A intemperança está lutando por adquirir o domínio. A condescendência com os próprios desejos cresce e necessitam-se grandemente das publicações que tratam da reforma de saúde. A literatura que trata desse assunto é a mão direita do Evangelho, levando as pessoas a pesquisarem a Bíblia em busca de melhor compreensão da verdade. Deve-se fazer soar a advertência contra o grande mal da intemperança, e para que isso possa ser feito, todo observador do sábado deve estudar e pôr em prática as instruções contidas em nossas revistas e livros que tratam de saúde. E devem fazer mais, incluir fervorosos esforços para pôr em circulação essas publicações entre seus vizinhos. Nossa relação com a união de temperança das mulheres cristãs. Ellen White apreciava de modo especial o trabalho da UTMC. Insistia na colaboração entre nossas obreiras e as dessa digna causa. Esse princípio de cooperação pode ser levado para outras áreas de trabalho humanitário. Unir-se com outras mulheres na obra da temperança. A União de Temperança das Mulheres Cristãs é uma organização com cujos esforços para a disseminação dos princípios de temperança podemos unir-nos de boa vontade. Foi-me mostrado que não nos devemos manter afastados delas, mas, conquanto não deva haver sacrifício de princípios de nossa parte, devemos o quanto possível unir-nos com elas no trabalho pró-reforma de temperança. Devemos colaborar com elas quando pudermos, e podemos certamente fazê-lo na questão de fechar inteiramente os bares. Trabalhar com a união de temperança das mulheres cristãs. Necessitamos, neste tempo, manifestar decidido interesse no trabalho da união de temperança das mulheres cristãs. Ninguém que professe ter parte na obra de Deus deve perder o interesse no grande objetivo dessa organização, no sentido da temperança. Seria bom se em nossas reuniões campais convidássemos a UTMC a tomar parte em nossas atividades. Isso as ajudaria a relacionar-se com as razões de nossa fé e abriria o caminho para unir-nos a elas na obra de temperança. Se assim fizermos, chegaremos a ver que a questão da temperança significa mais do que muitos têm suposto. Em certos assuntos, as obreiras da UTMC encontram-se muito adiante de nossos líderes. O Senhor tem nessa organização pessoas preciosas que podem ser grande auxílio para nós nos esforços para promover o movimento de temperança. E a educação que nosso povo tem recebido na verdade bíblica e em certo conhecimento das reivindicações da lei de Jeová habilitará nossas irmãs a comunicar a essas nobres defensoras da temperança o que será para o seu bem espiritual. Formar-se-á, assim, uma união e simpatia, onde, por vezes, existiu preconceito e desentendimento. Sra. S.M.E. Henry,
líder da União de Temperança das Mulheres Cristãs. A senhora S.M.I. Henry, líder da União de Temperança das Mulheres Cristãs, converteu-se ao Adventismo enquanto era paciente no sanatório de Battle Creek e enquanto a senhora White morava na Austrália. As duas tornaram-se grandes amigas por correspondência, embora nunca tivessem o privilégio de conhecer-se pessoalmente. Os seguintes trechos de cartas para a senhora Henry mostram a relação que pode ser mantida com a União de Temperança das Mulheres Cristãs por parte de mulheres adventistas habilidosas. Eu me sentiria muito satisfeita se pudesse estar sentada ao seu lado para conversar a respeito dos incidentes de sua experiência. Tenho o sincero desejo de conhecê-la. Não é impossível que ainda nesta vida nos vejamos face a face. Ao saber da maneira generosa como Deus a tem tratado, sinto-me agradecida a meu Pai Celestial, porque a luz da verdade para este tempo brilha em sua mente e em sua vida. Através da vastidão das águas do Pacífico, podemos dar-nos as mãos em fé e doce companheirismo. Congratulo-me com cada oportunidade que lhe aparece para alcançar as pessoas. Louvo ao Senhor que operou em seu favor e porque o grande médico que nunca perdeu uma causa a curou e lhe deu acesso às pessoas, a fim de poder expor diante de muitas delas sua experiência com a longanimidade de um benevolente Redentor. Agradeço ao Senhor com o coração, a alma e a voz pela sua condição de importante e influente membro da União de Temperança das Mulheres Cristãs. Pela providência de Deus, foi-lhe concedida a luz para obter o conhecimento da verdade. Essa luz e conhecimento deve ser levada ao trabalho ao relacionar-se com mulheres cujo coração esteja abrandado pelo Espírito de Deus e que estejam buscando a verdade como um tesouro escondido. Por 20 anos, tenho procurado fazer com que a luz chegue às mulheres que trabalham na área de temperança, mas, com tristeza, tenho visto que muitas delas estão entrando na política e isso contra Deus. Elas entram em debates, questões e teorias que não precisam abordar. Cristo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Senhor, creio plenamente, a está guiando para que conserve os princípios de temperança claros e distintos em toda a sua pureza em ligação com a verdade para estes últimos dias. Aqueles que fazem sua vontade terão o conhecimento da doutrina. O Senhor determina que as mulheres aprendam dele a mansidão e humildade de coração e colaborem com o maior mestre que o mundo conheceu. Quando isso for feito, não haverá luta pela supremacia e opinião orgulhosa, pois se entenderá que a mente, a voz e cada partícula de capacidade são apenas talentos emprestados, dados por Deus para serem usados na sua obra, como acréscimo, e para serem devolvidos ao doador com juros. Espera-se que cresçamos em capacidade, influência e poder, olhando sempre para Jesus, e pela contemplação seremos transformadas à sua semelhança. A obra da mulher é um poder no mundo, mas isso se perde quando a palavra de Deus diante de si, ela vê um assim diz o Senhor e se recusa a obedecer. A maior dificuldade para a pessoa é abandonar suas supostas obras meritórias. Não é uma questão fácil entender o que significa recusar ao eu o lugar mais honrado no serviço de Deus.
Inconscientemente, agimos com base nos atributos de nosso caráter e nos preconceitos de nossa mente, na própria presença de Deus, em nossas orações e cultos, em nosso serviço, e deixamos de ver que somos absolutamente dependentes da direção do Espírito Santo. Espera-se que o eu faça uma obra que está simplesmente fora do seu alcance realizar. Esse é o grande perigo da obra das mulheres na área da temperança cristã. O Senhor não ordena que ninguém se separe da UTMC. As pessoas que lá atuam necessitam de toda a luz que lhes pode ser comunicada. Não temos que aprender delas, mas de Jesus Cristo. Façamos incidir toda a luz possível no caminho delas. Podemos concordar com elas no terreno dos puros e elevados princípios que trouxeram à existência a união de temperança das mulheres cristãs. Eis, disse Cristo, que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Se ele envia seus discípulos para uma missão assim, não operará ele por seu intermédio para abrir as Escrituras àqueles que se encontram no erro? Valorize a fragrância daquele amor que Cristo revelou pela humanidade caída e, por preceito e exemplo, ensine a verdade como ela é em Jesus. Somente o Espírito Santo é capaz de desenvolver no coração humano aquilo que é aceitável à vista de Deus. O Senhor lhe deu capacidade e talentos a serem preservados, incorruptíveis, em sua simplicidade. Por meio de Jesus pode ser feita uma boa obra. À medida que pessoas se convertem à verdade, que se unam ao que é ensinado por essas mulheres que estão dispostas a aprender, a viver e trabalhar de modo inteligente e unido. Fico muito feliz, minha irmã, por não ter rompido sua ligação com a união de temperança das mulheres cristãs. Possivelmente terá que romper essa ligação, mas não ainda não. Conserve seu cargo, fale as palavras que lhe forem dadas por Deus e o Senhor certamente operará por seu intermédio. Poderá haver muitas coisas que não aprova, mas não fale nem desanime. Espero e oro para que se revista diariamente da justiça de Cristo. Eu espero, minha irmã, que tenha alguma influência na UTMC para atrair pessoas preciosas à norma da verdade. O Senhor está atraindo muitas a um exame da verdade e é necessário não falhar nem ficar desanimada. Semeie junto a todas as águas. Essas são águas boas, junto às quais se pode semear as sementes da verdade, mesmo que não proclame publicamente as características distintivas de sua fé. Não seria sábio ser específica demais. O óleo da graça, revelado em sua influência consciente ou inconsciente, tornará manifesto que você tem a luz da vida. Ela resplandecerá diante de outras em seu testemunho direto e positivo sobre assuntos com os quais todas podem concordar, e isso exercerá uma influência eficaz. Fiquei muito satisfeita com sua carta, na qual me contou a história de sua experiência com a UTMC, quando ali disse: graças ao Senhor, essa é uma semeadura de valor. Estou satisfeita, muito satisfeita. O Senhor certamente abriu seu caminho. Conserve-o aberto, se possível. Poderá realizar uma obra importante. Conserve suas forças para esses esforços. Participe de reuniões importantes quando puder. Essas ocasiões podem ser muito complicadas, mas quando o Senhor dá aos seus amados uma obra para fazer, Ele envia seus anjos para estarem ao seu redor.
Há muitas pessoas preciosas a quem o Senhor gostaria de alcançar com a luz da verdade. Deve-se fazer um esforço para ajudá-las a compreender as Escrituras. Tenho sentido intenso interesse pelas obreiras da UTNC. Essas heróicas mulheres sabem o que significa ter a própria individualidade. Desejo muito vê-las triunfantes, com os redimidos ao redor do grande trono branco. Minhas orações serão em seu favor, para que tenha oportunidade de assistir a esses grandes ajuntamentos e que sua voz se faça ouvir em defesa da verdade. Não ouso lhe dar conselho nessa importante questão. Mantenha sua posição. Cristo mantém a sua. Tenha certeza de que Ele operará em você e por seu intermédio. Deve representar grande ânimo em seu trabalho, pensar na compaixão e no terno amor de Deus por aqueles que buscam a luz e oram por ela. Devemos convocar reuniões de oração para pedir ao Senhor que abra o caminho, a fim de que a verdade penetre na cidadela onde Satanás erigiu o seu trono e expulse as trevas, que ele tem lançado pelo caminho daqueles a quem busca enganar e destruir. Temos a promessa, ou antes a certeza: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A obra que está sendo feita para ajudar nossas irmãs a sentirem sua responsabilidade individual diante de Deus é uma boa e necessária obra. Por longo tempo tem sido negligenciada, mas quando essa obra for exposta em termos claros, simples e definidos, podemos esperar que os deveres essenciais do lar, em vez de serem negligenciados, serão realizados com mais inteligência. Aprecia o Senhor que mostremos àqueles que não entendem o valor da vida humana. Cristo, nosso Salvador, valorizou a excelência do viver. Nossas irmãs passam geralmente por grandes dificuldades com a família que cresce e com a indiferença para com suas provações. Tenho ansiado muito por mulheres que sejam educadoras, para que as ajudem a erguer-se do seu desânimo e a sentir que podem fazer uma obra para o Senhor. Esse esforço é para levar raios de sol à vida delas, que irão se refletir no coração de outros. Deus as abençoará e a todas as que se unirem nessa grande obra. Se pudermos, devemos falar às nossas irmãs e liderá-las, em lugar de dizer ide. Liderá-las para fazer como se deve fazer ao sentir uma forte e duradoura percepção do valor da vida humana. Somos aprendizes a fim de nos tornarmos mestres. Essa ideia deve ser impressa na mente de cada membro da Igreja. Cremos plenamente na organização da Igreja, porém em nada que deva prescrever precisamente a maneira em que devamos trabalhar, pois nem todas as mentes são atingidas pelos mesmos métodos. Não se permita que coisa alguma impeça o atuante servo de Deus de alcançar seu semelhante. O crente individual deve trabalhar pelo pecador individual. Ensine isto, minha irmã. Temos muitos caminhos abertos diante de nós. Falemos à multidão sempre que nos for possível. Conservemos toda partícula de influência que pudermos por meio de qualquer associação que possa ser tornada o meio de introduzir o fermento na massa. Todo homem e toda mulher tem uma obra a fazer para o Mestre. A consagração e santificação individuais a Deus realizarão mais pelos métodos mais simples do que a mais imponente exibição. Ensinemos às nossas irmãs que cada dia a pergunta deve ser: Senhor, que queres que eu faça hoje? Em cada vaso consagrado a Deus se derramará diariamente o santo óleo, a fim de que seja levado a outros vasos.
Cada dia podemos avançar no caráter cristão, à espera de oportunidades para fazer a vontade e a obra de Deus. Cada palavra proferida, cada ato executado em harmonia com Cristo terá duradoura transcendência. Falemos as palavras que nos forem dadas por Deus, e o Senhor certamente trabalhará junto conosco. Não fraquejemos nem desanimemos, mesmo vendo muitas coisas que não aprovamos. Oro para que diariamente a irmã seja revestida com a justiça de Cristo. Escrito para a senhora S.M.I. Henry, em 25 de março de 1899. As sementes da verdade podem ser semeadas na UTMC. Somente a eternidade revelará o resultado. Espero que ninguém entre o nosso povo tenha a mente tão estreita a ponto de dizer à irmã Henry: rompa sua ligação com a união de temperança das mulheres cristãs. A irmã Henry pode semear as sementes da verdade nessa sociedade. Não que precise revelar todo o conhecimento que obteve sobre assuntos objetáveis. Ela pode partilhar as alegres novas da salvação. Assim, quando os corações tiverem sido aquecidos pela atuação do Espírito Santo e os muros do preconceito começarem a ceder, ela pode apresentar a verdade ponto por ponto. Essa obra em favor da UTMC tem um lado cansativo e desalentador, e devemos unir-nos para ajudar nossa irmã. Unicamente a eternidade revelará o que tem sido realizado por essa espécie de ministério. Quantas pessoas, enfermas de dúvida e cansadas de mundanismo e de inquietação, têm sido levadas ao grande médico que almeja salvar perfeitamente todos quantos forem a ele. Cristo é um Salvador ressuscitado e há cura debaixo de suas asas. A morte da senhora S.M.I. Henry representa uma verdadeira perda para a causa de Deus. A senhora Henry teve uma obra a realizar entre os membros da UTMC. Sinto-me muito triste com relação ao falecimento da irmã Henry. A luz que me deu o Senhor foi de que ele teve uma obra para ela na UTMC e de que o vigor dessa obra não deve ser amortecido entre nosso povo. Ela podia fazer pela UTMC aquilo que ninguém nas nossas fileiras poderia, e ela não devia permitir que nosso povo a levasse a desperdiçar a capacidade que Deus lhe deu. O Senhor ia adiante dela no seu trabalho. Trabalhar através de mulheres de influência com ternura e amor. Não represente a verdade e a situação das coisas como tão tremenda que aquelas que pertencem à UTMC se afastem, desesperadas. Há verdades vitais sobre as quais elas têm tido muito pouca luz. Elas devem ser tratadas com ternura, amor e respeito para com o seu bom trabalho. Retenha sua condenação até que o nosso povo tenha feito tudo o que se pode fazer para alcançá-las, não pelos eruditos argumentos dos ministros, mas por intermédio de mulheres de influência que trabalham como a irmã Henry trabalhou. Uma verdadeira missionária. O ser inteiro da irmã Henry estava empenhado na obra da reforma e sua influência foi um cheiro de vida para a vida. Sentiremos muita falta de seus labores pessoais. Ela deu o seu testemunho sem hesitar, mas judiciosamente. Quando convencida pela verdade, alegrou-se e, sem dar desculpas, foi ao banquete do Evangelho, agradecida.
Regozijou-se com o privilégio de receber a preciosa verdade que torna a alma sábia para a salvação, e com gratidão a Deus por seus ricos favores, sentiu-se sob a obrigação de partilhá-los com os outros. Assim como recebera de graça deu. Fielmente testemunhou da verdade e o fez não meramente como um dever, como o trabalho que lhe fora indicado, mas como um grande privilégio. Era seu prazer tornar seus caminhos conhecidos na terra e sua cura salvadora entre todos a quem sua influência podia alcançar. Foi uma verdadeira missionária, obreira evangélica, e no registro do céu o seu nome está escrito como colaboradora de Deus. Não sabemos quantas almas serão salvas mediante o seu precioso serviço ao lado de Cristo. A semente que ela semeou continuará a reproduzir-se e revelará uma preciosa messe no dia da colheita.